Bom, nós estamos nos aproximando do final do ano, a gente tem aproximadamente 30 dias aí, faltam 30 dias para o Natal. Nós estamos correndo, algumas pessoas estão correndo para entregar os seus trabalhos de faculdade, relatórios, entregar as metas do seu trabalho. Eu sei que muita gente está vivendo essa sensação dos últimos dias, corrido, ansioso, cansado. Há outros que já esperam o próximo ano e já têm a expectativa das coisas que virão apenas o ano que vem, e nós sentimos que nós estamos nos 100 últimos metros, na linha de chegada do ano. Agora, é interessante, porque essa sensação do final do ano, ao invés de nós celebrarmos as nossas conquistas de 2018 e nos alegrarmos com elas, nós somos consumidos pela sensação que falhamos. Alguns de nós têm essa experiência. Olha para 2018 e percebe que não conseguiu atingir as suas metas profissionais, os seus sonhos. Talvez viveu conflitos dentro dos seus relacionamentos, talvez não conseguiu cumprir a dieta que tanto expressava, né? E que sonhava em perder alguns quilinhos e não perdeu, né? Ou talvez coisas básicas do dia a dia, como a gestão financeira, a gente percebe que falhou, nos metimos, e somos consumidos por esse sentimento de cobrança, que nós não fizemos o que desejávamos de fato fazer. E isso para mim é um paradoxo, porque muita gente aqui fez muito. A sensação que eu tenho é que nós trabalhamos muito, nos entregamos muito, nos esforçamos muito, e ainda assim, nós não nos alegramos. Isso é paradoxal. As pessoas correm demais, vivem uma vida e uma rotina agitada, trabalharam demais em 2018, mas hoje elas não se sentem completas, plenas, alegres. Pelo contrário, elas se sentem cobradas. Elas olham falhas, ela tem um olhar mais para aquilo que ela deixou de fazer do que propriamente para aquilo que ela pode celebrar enquanto conquista. Talvez eu e você, a gente se enquadre nesse grupo de pessoas que tem mais facilidade de admitir que esse ano não foi bom do que reconhecer as conquistas, as celebrações que todos nós vivenciamos durante esse ano. E aí a gente perde um sentimento, que é a alegria. A gente está tão cansado, tão esgotado, tão num ritmo frenético de vida, que a gente não mais se alegra com as coisas que nós conquistamos. Mas por que isso acontece? Eu quero falar um pouquinho nessa introdução, para que a gente vá para o princípio bíblico e a Bíblia nos apresente respostas à nossa cultura e ao nosso comportamento. Por que nós perdemos a alegria, ou o que nos roubou a alegria durante todo esse ano? Eu quero levantar aqui alguns motivos. A rotina e o tédio. A gente faz as coisas tão automaticamente que a gente perde o sentido das coisas, perde a alegria. No trabalho é assim, às vezes na igreja é assim, nas escalas, no serviço, nas relações afetivas são assim. Por exemplo, um casamento entra numa rotina, entra num tédio e você perde a alegria, o prazer por aquilo. Nós estamos tão acostumados a viver uma vida igual, tediosa, que a gente não percebeu que isso roubou de nós a alegria. E olha só que interessante, a gente paga para assistir um show de stand-up, hoje tem bons caras aqui no Brasil, comediantes, ou assiste pela internet, pessoas que olham para o nosso cotidiano, para a nossa rotina, identificam coisas engraçadas, aí nós rimos muito, mas nós não temos a facilidade de identificar no cotidiano coisas engraçadas. A gente precisa que alguém olhe para a nossa vida e tire sarro das coisas simples e banais do cotidiano, porque nós perdemos o senso de humor. Então a gente precisa de alguém que tenha essa habilidade de identificar essas coisas e dizer assim, olha como isso é engraçado, e nós não percebemos o quanto isso é engraçado. Talvez um dos motivos que justifica todo esse sucesso é porque a gente está vivendo uma vida tão intensa que a gente perdeu o senso do humor, a gente precisa pagar para alguém fazer a gente rir.
porque nós perdemos essa capacidade. Maluco isso, não é verdade? Um outro motivo é a irritação e o cansaço. A gente está tão irritado, tão cansado, que a gente perde a sensibilidade de ser o quê? Contagiado por uma coisa que traz alegria. E aqui acontece uma coisa interessante. Geralmente, quando isso acontece, nós não gostamos de encontrar pessoas felizes e alegres. Se quer ver uma coisa que incomoda quem está irritado e cansado, é você encontrar alguém feliz. Eu não sei você, mas quando eu estou cansado, irritado, você encontra um cara super feliz, muito alegre, você fala, meu, que cara chato. Porque a gente está tão ensimesmado na nossa rotina, no nosso cansaço, na nossa irritação, que às vezes você fala, ai meu Deus, eu vou encontrar aquele cara de novo. Aí você vai pensar nas celebrações de Natal em família, no Ano Novo, lembrar daquele tio, daquele primo, daquela pessoa que vai fazer sempre as mesmas piadas, como é para ver ou para comer. Ou então aquele primo que no dia primeiro faz a piada que todo mundo sabe que vai ser feita. Não como desde o ano passado. Não é? Você fala, meu Deus, eu estou tão cansado, só quero dormir depois do almoço. Então a irritação e o cansaço subtraem de nós esse senso de humor, ao ponto de que a gente olha para essas pessoas e vê nelas o quê? Pessoas chatas, pessoas muito felizes, muito alegres, são irritantes para nós, para a nossa cultura. Um outro ladrão da alegria são as frustrações e os fracassos, que comumente acontecem com a nossa vida. Fracasso pessoal, insucesso talvez no trabalho, de um projeto, a gente perde o sabor, perde a intensidade das coisas e a gente não vê motivos para se alegrar, porque eu acabei de passar por uma situação de fracasso e de insucesso. Conflitos e decepções, talvez dentro de um relacionamento conjugal, talvez dentro de uma relação com os filhos, não sei, algum tipo de conflito que subtraiu de você a alegria. E você não se permite mais se alegrar em virtude desses conflitos e dessas decepções. Aqui entra um item interessante. A nossa comunidade, a nossa igreja tem crescido nesses últimos 3 anos, mas nós temos recebido aqui muitas pessoas que vêm de outras comunidades, de outras igrejas, assim, decepcionadas. E eu percebo que uma das coisas que tem como consequência dessa decepção é a falta da alegria. A pessoa já não se vê mais entusiasmada por nenhum tipo de projeto, de ministério, ela quer tão somente estar aqui, ser alimentada, ouvir e voltar para a sua rotina. Há aqueles que sofrem de preocupações e ansiedades, que estão sempre olhando para o futuro e que perdem a sensibilidade do presente. O seu olhar e o seu coração está mais preocupado com aquilo que pode acontecer do que aquilo que aconteceu ou está acontecendo. Há também as fatalidades e os rompimentos que nós não esperamos. E aqui eu quero inserir pessoas que tiveram perdas nesse ano, que talvez estejam perguntando, puxa, mas o pastor vai falar sobre alegria, mas eu perdi alguém que eu amo, eu enfrentei uma enfermidade na família, eu estou lutando contra a enfermidade, a minha família perdeu alguém especial, eu vivi isso esse ano e é muito difícil você reencontrar a alegria das coisas, e talvez você como eu se venha nesse momento que você tem que pensar, puxa, como eu vou celebrar as minhas conquistas, ou celebrar no final do ano, se eu perdi uma pessoa que eu amo tanto. Por último, um dos ladrões da alegria, são de fato os nossos erros e pecados, falhas que cometemos. E essas falhas e esses erros apontam o desgaste da nossa consciência, que vai sempre nos lembrar de um erro que nós não resolvemos, alguma falha que eu e você tivemos em 2018, alguma escolha equivocada, alguma atitude impensada, alguma palavra maldita, alguma coisa que de fato nos aponta a nossa consciência que nós erramos. Então esses são os motivos que roubam a nossa alegria, esses são os motivos que subtraem a possibilidade de nos alegrarmos com as coisas simples da vida, ao ponto de que eu e você a gente possa voltar a sorrir das coisas, a dar risada
das coisas da vida. Agora, há uma frase do C.S. Lewis, para a gente fechar esse diagnóstico da cultura, que diz o seguinte: não deixe sua alegria depender de algo que você possa perder. Então, muito daquilo que nós perdemos em fruto desses ladrões de alegria, é porque a nossa alegria ela está pautada numa agenda perecível, numa agenda volátil, numa agenda que muitas das vezes nós podemos perder. A nossa alegria está pautada no nosso sucesso profissional. Tem gente que pauta a sua alegria nos elogios e tem uma necessidade de autoafirmação. Tem gente que pauta a sua alegria nas redes sociais, na sua autoimagem. Tem gente que pauta a sua vida nos filhos, e aí quando você tem um conflito, o filho muda de lugar, vai estudar fora, a pessoa entristece, porque tem alegria em coisas que podem ser subtraídas. Então eu quero, diante desse diagnóstico, e que todos nós nos inserimos em alguma dessas situações, ler uma história bíblica que tem aqui uma letra, uma expressão pública de Davi. O Salmo 51, do versículo 7 ao versículo 12, nós temos Davi escrevendo uma confissão pública. Eu quero agora mergulhar no texto, a gente vai aprender com o texto, eu quero que você preste atenção nisso e entenda o contexto daquilo que você vai ler, porque é esta palavra que vai nos alimentar diante do quadro que nós vivemos. Esse texto faz parte do quarto dos 7 salmos penitenciais. É uma oração de confissão pública de Davi, que cometeu um pecado grave de adultério. Davi tinha adulterado, e um profeta chamado Natã foi até Davi e indicou a ele, tornou explícito o seu pecado, porque ele havia cometido um adultério com uma mulher chamada Batsebá. E essa mulher foi vítima de uma manipulação de Davi, porque ele não só adulterou, traiu, mas ele manipulou ao ponto de pegar o marido dessa mulher e mandá-lo para o fronte, lá na guerra. Então Davi não só adultera, mas ele comete aqui um pecado gravíssimo de manipular as pessoas em detrimento do seu prazer. E quando Natã, o profeta, indica isso e torna público isso, logo em seguida Davi vai vasculhar a sua culpa, vai olhar para o seu erro, mas também vai reforçar o perdão e a salvação em Deus. Então esse texto está ligado a esse quadro e essa vida de Davi. Ele está reconhecendo publicamente que errou, mas também está exaltando aquilo que Deus é, aquilo que Deus pode fazer na sua vida, na sua família e também diante do seu povo. E o texto diz assim: tira de mim o meu pecado e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco do que a neve, faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade, e ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença e nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. A primeira consideração que nós temos desse texto, desse salmo, é o fato de que ele nos leva ao reconhecimento público dos nossos erros. Vou repetir isso. Esse texto e esse salmo nos leva a considerar o reconhecimento público dos nossos erros. O texto diz: tira de mim o meu pecado e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Davi está tornando público a sua confissão, ele está reconhecendo sua falha, que com certeza havia ferido a sua família e o povo e as pessoas envolvidas,
ao ponto de que Davi escreve esse salmo, olha que interessante, e logo após escrever esse salmo, ele envia ao regente do coro, para que o regente do coro possa musicá-lo e torná-lo conhecido. Você já imaginou você fazer uma confissão, dar para alguém, para que essa pessoa, o regente, pudesse musicar aquela letra e tornar pública as pessoas? Davi não tem, nesse momento, a preocupação de esconder. Tanto isso é verdade que a expressão tira de mim os meus pecados, que pode ser traduzida, talvez você está acompanhando na sua Bíblia, no seu celular, também pela expressão purifica-me com isopo. O isopo era uma planta que era usada para borrifar água ou sangue sobre as pessoas, em objetos, numa cerimônia de purificação, por exemplo, como a lepra. Geralmente essa cerimônia era restrita a um ambiente religioso, e quando Davi faz alusão ao isopo, ele está tornando uma experiência e uma cerimônia de purificação pessoal, pública. Ele está dizendo o seguinte: Senhor, purifica a minha vida dessa enfermidade, mas não faz isso dentro de um ambiente religioso restrito, faz isso publicamente. Quando a gente olha para esse texto, e a gente se pergunta, por que Davi e nós, em algumas vezes, preste bem atenção, precisamos reconhecer os nossos erros e equívocos, e fazer isso de forma pública? Sabe por quê? Isso é muito importante você ouvir, porque a confissão pública, ela nos confronta. A confissão pública destrói um ídolo. Qual ídolo? A nossa autoimagem. E quando nós, homens, temos a coragem de chegar para a família, para nossa esposa, e dizer assim: eu errei, eu me cedi, eu me omiti, a falha é minha. Ou nós, como qualquer pessoa que enfrenta essa dificuldade, reconhecer que falhamos, que machucamos pessoas. O movimento do texto tem algo interessante, porque logo em seguida ele pede alegria, mas ele coloca como primeiro passo a sua confissão pública, como se houvesse uma pedagogia para que a alegria fosse restaurada. E nessa pedagogia há primeiro a necessidade de nós reconhecermos os nossos erros. Se a gente olha para aqueles ladrões da alegria, é importante que a gente olhe para a nossa vida e veja que falhamos, que erramos, ao ponto de tornar isso público às pessoas que nós amamos e dizer: eu errei. Talvez nós homens temos uma grande dificuldade, porque a gente acha que se o tempo passa, se as coisas avançam, a gente não precisa tratar de um assunto, de um tema. Para as mulheres isso não acontece. Às vezes, para a alegria de um casamento voltar a acontecer, precisa ter confissão pública. Às vezes, para uma relação de um pai, de um filho voltar a ter alegria, precisa ter reconhecimento das falhas, dos erros. Às vezes, para uma vida espiritual, é preciso reconhecer falha, erro, equívoco. O que Deus está nos colocando aqui é o que Tim Keller diz, quando ele fala que o arrependimento baseado no medo faz com que nos odiemos, enquanto o arrependimento baseado na alegria nos faz odiar o pecado. E é nesse momento que Davi confronta a sua autoimagem, o seu ídolo. E a gente não quer mexer nisso porque é intocável a nossa imagem. Quem dirá então a gente chegar para as pessoas que a gente ama no final do ano e dizer o seguinte: eu quero pedir desculpa porque eu trabalhei demais. Eu quero pedir desculpa e reconhecer o meu erro, que eu não dei atenção para as coisas importantes. Eu quero pedir desculpa e perdão porque eu coloquei outras pessoas como prioridade na minha vida que não você, que não a minha família, que não os meus filhos. É preciso ter coragem para fazer isso. Por isso que a confissão pública é importante, para restituir a alegria, para restaurar a alegria, o reconhecimento de quem de fato nós somos, o que fizemos e a consequência disso. Davi, como um homem público,
torna pública a sua confissão. E como consequência primária disso, é quebrar a imagem que ele tinha de si mesmo, talvez de um ídolo, que naquele momento foi confrontado por Deus. Interessante isso, você compreender que para falarmos de alegria é preciso reconhecer as nossas falhas. Para restituirmos a alegria é preciso olhar para onde nós erramos e reconhecer que falhamos. O segundo princípio é que o texto nos leva a considerar a possibilidade de sermos novamente contagiados pela alegria. O texto nos leva a considerar a possibilidade de sermos novamente contagiados pelas alegrias em nossa volta. Diz assim: faz-me ouvir outra vez os sons de alegria e de fidelidade, e ainda que tenhas me esmagado e quebrado, e aqui talvez muitas pessoas se sentem assim no final do ano, ele pede a restituição, o renovo e a possibilidade de ouvir de novo a alegria. O salmista não se via mais contagiado pela alegria externa. Olha uma informação importante, aqui os sons da alegria e de felicidade remetem às festividades e às celebrações que aconteciam na época, que talvez Davi ouvia do seu quarto e não era contagiado por elas. As festas, as coisas externas não mais contagiavam o coração de Davi, ao ponto de que ele pede a Deus: Deus, faz novamente ouvir aquele som de festa, aquele som de alegria das pessoas, para que isso me contagie, para que isso me traga alegria. Uma das coisas interessantes que às vezes acontece, eu quero reconhecer que isso acontece com a minha vida, é que a gente chega em casa cansado, um pouco irritado, né? E no nosso trabalho, naquilo que a gente faz, é muito difícil você estourar com alguém, você gritar com alguém, né? Eu como pastor, você imagina, se eu posso chegar para alguém e um dia explodir. Todo mundo pode explodir, o pastor não pode. Então, quando eu volto para minha casa, eu tenho consciência disso, que os meus filhos pagam o pato, né? A minha esposa acabam tendo um Caio não tão paciente como a maioria de vocês conhece. Isso é fato. E às vezes eu chego em casa cansado, um pouco irritado, querendo o quê? Silêncio, querendo tomar um banho, ficar quietinho, porque atendi muitas pessoas, estou cansado, estou irritado, e os meninos não param, e eles vão, de uma forma incansável, fazendo gracinha, aí passa um daqui, um dali, e vão mexendo comigo, e vão, para, e vai, quando você percebe, eles fazem um gracejo, uma gracinha, alguma coisa, que tiram de você uma risada lá de dentro, uma coisa simples, que faz você tirar todo aquele cansaço, toda aquela irritação que você estava em função da sua vida. Não é assim? Quem tem criança em casa sabe disso. Eles vencem a gente pelo cansaço. A gente está tão cansado, eles vão contagiando, vão influenciando a gente, vão influenciando ao ponto de que a gente se vê alegre e feliz, dando risada das gracinhas, 11 horas, meia-noite, daquilo que eles fazem. Às vezes nós perdemos essa possibilidade, essa alegria não mais nos contagia, a gente não sorri, não dá risada de coisas do dia a dia, a gente não mais se alegra com as pessoas à nossa volta ao ponto de rir de si mesmo. Me lembrei de uma história, e lá em casa a gente tem uma facilidade muito grande de rir um do outro. Uma característica, a gente sempre ri um do outro, dos filhos, os filhos da gente, eu com a Aline, sempre brincando. Eu fui num banco lá em Ibiúna, numa agência, e entrei para sacar dinheiro. Entrei, saquei o dinheiro. Quando eu voltei, eu não vi que tinha um blindex na minha frente, mas não era um blindex, era o blindex. Você imagina o tamanho da minha testa, da minha cabeça, o abalo sísmico que foi. E indico para você o cara que instalou aquele blindex, aquele cara é bom. E quando eu bati, a agência estava lotada de pessoas, eu estava com o carro parado na frente, e eu fiquei meio zonzo, imagina o blindex, coitadinho. As pessoas olhando para mim meio constrangidas, segurando o riso, e eu olho para fora da agência, e está a minha esposa chorando de dar risada, e os meus filhos rindo muito.
e eu visivelmente constrangido, como um camarão, tentando encontrar a porta, as pessoas assim, e quando eu dei o primeiro passo fora da agência, eu escutei a risada atrás das pessoas da agência. E eu entrei no carro, a galera ria muito, os meus filhos e minha esposa querendo contar. E aí você tem que rir, meio amarelo, né? Aquele vermelhão na testa. Ou se não encontrar culpa, né? Porque devia ter um adesivo ali, né? Uma sinalização. Ou talvez entrar irritado, como algumas pessoas fazem, e perder o senso de humor, a possibilidade de rir das coisas, que talvez muitos de nós perdemos. Perdemos a possibilidade de rir das coisas do cotidiano. Há uma frase de C.S. Lewis que diz assim: quando a alegria de outra pessoa for a sua alegria, você terá entendido o significado de amar. Sabe o que isso significa? Preste bem atenção. Encontre a alegria na alegria dos outros. O maior desafio dos dias atuais não é chorar com os que choram, é se alegrar com os que se alegram. Deixar ser contagiado pela alegria das pessoas. Não sermos ladrões de alegria. Quando alguém chega para a gente é o primeiro a furar a bexiga dele. Não. Deixar e reconhecer e se alegrar com o outro. No mundo e num ambiente de competição, de cansaço, é muito difícil a gente se alegrar e celebrar com outras pessoas. Terceira e última consideração. O texto nos leva a considerar que só Deus pode criar e nos dar felicidade e alegria novamente. Interessante o fato de que ele diz: ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Dá-me novamente a alegria da tua salvação. O termo cria em mim é o mesmo usado em Gênesis 1 para a criação do mundo. Deus sabia que somente Deus poderia reorganizar os seus desejos e pensamentos e a desordem do seu coração. O termo recriar ou criar traz novamente o sentido, a origem e o propósito da totalidade do ser humano. Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele, e a alegria reside nisso. Por isso que Ele pede para que Deus crie nele, para que volte o propósito, volte o sentido. Ele não só faz um pedido de restituição de alegria, mas Ele pede a alegria que não acaba, o resgate do propósito, o resgate do sentido das coisas. E aqui eu compreendo que, biblicamente, a alegria, ela deixa de ser circunstancial e passa a ser aquilo que nós compreendemos como uma alegria perene, ou alegria permanente. A alegria deixa de ser circunstancial e passa a ser a maneira que nós enxergamos a vida, a maneira que olhamos para ela, e ela deixa de ser uma alegria frágil, roubada pelas circunstâncias da vida, e passa a ser uma alegria permanente. Tim Keller vai dizer que só podemos conhecer a alegria e realização quando vivemos de acordo com os desígnios de Deus. A alegria e sentido em Deus. E aqui nós temos um grave problema, porque na nossa agenda, na nossa vida, não tem espaço para a nossa relação com Deus. Não tem espaço para cultivarmos uma relação de intimidade e colocá-lo como prioridade na nossa vida. Eu quero dizer para você que a alegria que nos falta só pode ser proporcionada por Deus. Só pode ser proporcionada à medida que reconhecemos as nossas falhas, à medida que pedimos que Ele nos traga a possibilidade de sermos contagiados pelas pessoas que estão à nossa volta, e à medida que a gente diz que só Ele pode nos dar alegria. O Salmos 16:11 diz que Tu me farás ver os caminhos da vida, na Tua presença plenitude de alegria, na Tua destra delícias perpetuamente. Só Deus é que pode restaurar aquilo que nós perdemos.
É só o Evangelho de Jesus que pode trazer sentido para mim e para você. E eu termino com uma frase do Tim Keller que diz assim: no fim, é a alegria e a maravilha do Evangelho que irá mudar você permanentemente. Eu quero orar por você que perdeu a sua alegria pelo trabalho. Você que lá atrás não via a hora de se formar, fazer faculdade, quando você fez os testes vocacionais, estava lá no colegial, dizia, eu quero fazer isso, e hoje você olha e não encontra prazer nenhum no que você faz. Eu quero orar para que Deus, só Ele, assim como Davi reconhece, traga a alegria do seu casamento, porque você perdeu a alegria. Eu lembro que quando eu namorava, a gente andava de ônibus, comia cachorro quente na rua, coisas simples do dia a dia, a gente se alegrava, e hoje parece que tudo está tão difícil, a gente não consegue mais rir, se alegrar. Qual foi a última vez, preste bem atenção, quero fazer 2 perguntas, que você riu à toa, lembrando de alguma coisa? O que alegra o seu coração? O que te traz alegria, que faz você rir sozinho no carro? Quem tem filho pequeno talvez tenha vivido o que eu vivo. Às vezes eu entro, deixo os meninos na escola e eu ando um período ouvindo as músicas dele, mas sem saber, tipo Galinha Pintadinha, agora mudou as músicas, e aí eu dou risada daquilo, falo, poxa, nem percebi que não é o meu playlist. E você começa a lembrar dos filhos e rir deles, das coisas que eles fazem, e você vê que eles trazem alegria. Só que a rotina rouba isso de nós. Quando a gente deixa o filho na escola, a gente se alegra, ufa, ufa, graças a Deus, ufa, começa a orar pela professora, porque perdemos a alegria no casamento, perdemos a alegria na igreja, perdemos a alegria, nos robotizamos, nos tornamos pessoas frias, ao ponto de que a gente tem que pagar para alguém fazer a gente rir, pagar para alguém apontar para o nosso cotidiano e dizer assim, olha que coisa engraçada que você não vê. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos, colocar o seu coração diante de Deus, como Davi fez, admitir suas falhas, reconhecer que você errou, erra, pedir que a graça e o amor dele em Jesus possa permitir você a ser contagiado pela alegria, a rir naturalmente, a se alegrar, e só Deus em Jesus é que pode restaurar a nossa alegria, a alegria em todas as esferas da vida, em todas as esferas da vida. Talvez aqueles que se veem tristes em função de perdas, estão saindo de um período de luto, de enfermidade, dizer que em Deus nós podemos ter a alegria restituída, a alegria que nós perdemos, a alegria que foi tirada de nós. Senhor, o Senhor sabe, ó Deus, que a rotina, o cansaço e tantos outros sentimentos tiraram de nós a alegria. Nós estamos chegando no final do ano, estressados, no limite físico e emocional, e não conseguimos rir, se alegrar mais com as coisas que estão à nossa volta, e não conseguimos mais celebrar aquilo que conquistamos e que o Senhor nos deu. Por isso, ó Deus, eu oro para que a Tua graça e o Teu Espírito sejam derramados sobre nós, criando em nós um coração puro, restituindo, trazendo de volta a alegria que nós perdemos. Ó Deus, eu oro pela mulher que está aqui hoje pedindo isso em seu casamento. Eu oro pelo homem pedindo isso no seu trabalho, pelos seus filhos. Eu oro pela jovem, pela adolescente que perdeu o prazer pelas coisas. Eu oro por aqueles que perderam a alegria e que precisam voltar a se alegrar com a vida, com propósito, com sentido e que o significado que o Senhor nos dá. É a minha oração, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém.